Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto incrível voltado para a gestão de pessoas. Mas antes disso, gente, vai lá, se inscreve, curte aqui, comenta, porque tudo isso ajuda para que o nosso canal expanda, alcance mais empresas que estão precisando aí de ajuda na parte de gestão empresarial, gestão de pessoas. E, gente, vamos lá, né? Toda empresa precisa gerar lucro e nós estamos aqui para te entregar o nosso conhecimento de forma gratuita para que a sua empresa aí também fature mais, lucre mais e cresça e expanda aí para muitos horizontes. Então vamos lá, o assunto de hoje nós vamos falar sobre feedback construtivo. Talvez você tenha trauma dessa frase, né, dessas palavras, feedback construtivo, talvez o contato que você teve com essas palavras não foram legais, mas hoje eu quero esclarecer o que é um feedback construtivo, como dar o feedback construtivo, como receber o feedback construtivo e como ele aí de fato pode construir algo diferente aí na sua vida. Então bora lá. Segunda dica, seja claro e direto. Não dê rodeios, gente. Ninguém gosta de uma coisa enrolada, difícil de entender. Então seja direto. Ser direto não é a mesma coisa que ser grosso, grosseiro. Você pode ser direto, objetivo e ainda assim ser muito empático e cuidadoso com suas palavras, né? A objetividade, ela acelera a absorção da informação, ela evita a perda de tempo e faz com que a informação chegue de forma mais limpa para essa pessoa que está recebendo feedback construtivo. Terceira dica, use a técnica sanduíche. Talvez você nunca ouviu essa estratégia, como ela funciona. Antes de você entregar um feedback construtivo, você entrega aí um feedback positivo para essa pessoa. Então vamos lá, vamos supor que eu quero dar o feedback pro meu marido que o tênis dele tá sempre fora do lugar. Como é que eu vou começar esse feedback sanduíche? Eu vou olhar para ele e dizer assim, amor, olha, eu quero te agradecer aí porque você não tem mais deixado a toalha em cima da cama, o que é incrível. Só que eu preciso te dizer uma coisa também, o tênis, ele não tá legal. Ele tá ficando sempre no meio do caminho, tá atrapalhando aqui. Eu sei que você é um ótimo marido, que você evolui sempre que eu peço, que você é muito cuidadoso com as crianças, mas eu preciso que dê um pouquinho mais de atenção com o tênis. Será que você consegue fazer isso? Percebe? Eu elogiei uma evolução que ele já teve, eu mostrei o feedback construtivo, né, a problemática da situação, e depois eu elogiei ele de novo por um outro motivo. Então isso faz com que, por exemplo, perfis comportamentais influente, dominante, que às vezes tem resistência em receber um feedback muito difícil, né, que conteste as certezas dele, se tornem um pouco mais tranquilos para receber esse feedback, porque ele vai estar vendo que ele está evoluindo, né, que ele não é uma pessoa péssima em tudo, né, mas que existe um ponto específico que ele precisa evoluir. Quarto ponto, ofereça soluções práticas. Não adianta chegar pro Jonatas e dizer pra ele que o tênis tá no meio do caminho e beleza, cada um com seus problemas e esse é teu, né? Eu preciso oferecer pra ele soluções práticas. Então, você olha só, amor, eu coloquei aqui um porta-sapatos para facilitar a nossa entrada da casa. Então, cada vez que tu chegar, eu quero que tu tire o tênis, coloque nesse porta-sapatos, caça o chinelo e tá tudo certo. Percebeu como eu dei meios para que ele evoluísse? Eu dei uma solução prática para ele, objetiva. Então, quando você oferece esse tipo de solução para o seu colaborador, facilita muito mais com que as coisas mudem. Por quê? Vai ficar muito óbvio para ele o que ele precisa fazer para que ele melhore essa situação. Quinta dica, mantenha a postura empática. Não adianta você chegar e dar um feedback construtivo, sendo mandão, autoritário, grosseiro. A pessoa não vai receber. Né? Você não recebe aí do seu cônjuge se for um feedback construtivo duro, quanto mais um gestor. Então você precisa manter a empatia e mostrar para essa pessoa talvez que essa já foi a sua dificuldade em algum momento. Talvez você já deu esse feedback construtivo para outra pessoa e ela evoluiu, né? Mostre, contextualize isso para a pessoa. Por quê? Isso faz com que a pessoa se sinta incluída em algo, faz com que a pessoa se sinta recebida em um ambiente, facilita a evolução dela. Então a empatia não está intimamente ligada ao sentimentalismo, né? Tem a ver com olhar para a pessoa, ser franco e dizer assim, olha só, eu sei que talvez é difícil você receber esse feedback construtivo, né? Mas eu vou te ajudar a evoluir. Eu sei que é difícil, eu também já passei por isso, ou um outro colaborador já passou por isso, mas vai dar tudo certo, a gente tá te dando esse feedback porque nós acreditamos na sua evolução. Percebe como isso é diferente de eu chegar para um colaborador e dizer assim, poxa, de novo? Pelo amor de Deus, né? Não aguento mais corrigir isso, né? É o terceiro feedback nesse assunto. Já falei para 1, para 2, para 3, agora tá mais um com esse problema. Percebe que eu falei a mesma coisa de um jeito diferente? Então, a forma com que eu comunico o que eu quero levar para esse feedback construtivo tem muito mais importância do que propriamente o assunto. Porque para que ele evolua, para que seja de fato uma construção esse feedback, precisa ser trazido numa linguagem empática.
Porque nós somos pessoas, né? Antes de sermos colaboradores, gestores, donos, nós somos pessoas. Então tudo isso precisa ser trabalhado de uma forma mais empática. Sexto ponto, envolva a pessoa na solução. Você entregar um feedback construtivo e olhar para essa pessoa e perguntar para ela como é que você acha que a gente pode corrigir esse problema, conduzir essa solução. Qual a ideia que você tem sobre essa situação? Né? O que você acha sobre isso? Ouça, gente, ouça, né? Ouvir de uma forma ativa é uma grande chave na gestão de pessoas, porque você mostra interesse no que essa pessoa pensa, no que essa pessoa imagina. É muito além de eu olhar para essa pessoa e impor para ela uma solução. Eu preciso ouvir o que ela tem para dizer também. Né? Talvez não tenha nada a ver com o que você imagine, também faz parte disso, né? Você olhar para a pessoa e dizer para ela assim, poxa, né? Eu entendo, acho que é bacana a tua solução, mas talvez a gente poderia fazer diferente, né? Então tudo isso faz sentido na hora de solucionar um problema quando você envolve essa pessoa. Agora vamos lá para 6 dicas para você receber um feedback construtivo. A primeira dica é mantenha a mente aberta. Não tem como você receber algo diferente se a sua mente estiver fechada nas suas certezas. Quando nós recebemos um feedback construtivo, essa pessoa está olhando para nós e está dizendo assim, em outras palavras, eu acredito que você pode ser melhor. E é por isso que eu estou te falando esse feedback, é por isso que eu tô te dando esse feedback, porque eu olho em você e eu acredito que você pode evoluir. Então quando nós recebemos com a mente aberta um feedback negativo, um feedback construtivo, a chance de nós evoluirmos é muito maior, porque a gente já não repele aquilo ali. Quando a nossa mente está fechada, a gente ouve algo, a gente já repele, a gente não quer saber daquilo ali, né? E aquilo ali fica esquecido na mente, no nosso subconsciente. Então manter a mente aberta é a chave da evolução através desse feedback. Segunda dica, controle as emoções. Nós não somos guiados pelo que nós sentimos. Se nós fizermos tudo o que nós sentimos, a gente é a falência, gente. Tem dia que eu sinto vontade de ficar dormindo, e aí, vou ficar dormindo? Tem dia que eu sinto vontade de brigar com todo mundo, vou ficar brigando com todo mundo? Não vou, eu não sou guiado pelo que eu sinto. Eu tenho as minhas convicções antes dos meus sentimentos. Sentimentos são muito voláteis, a cada dia nós acordamos de uma forma diferente. Quantas variáveis existem no nosso dia para que o nosso humor fique bom, para que a gente se sinta confortável? Gente, nós somos pessoas complexas, né? O nosso emocional é uma parte complexa, e quando ele domina as nossas atitudes, isso é muito perigoso, porque eu começo a ser guiado pelos meus sentimentos e logo a minha reação é muito instável, e de repente as pessoas se repelem em vir falar comigo porque, não sei como é que ela tá hoje, talvez tá muito bom, talvez tá muito ruim. Então isso tem a ver com uma maturidade, né? Nós precisamos evoluir pessoalmente, emocionalmente, profissionalmente de uma forma madura, uma forma equilibrada. A maturidade precisa vir como uma roupa para nós. E a maturidade emocional tem a ver com que eu ouvir um feedback construtivo, entender que é sobre a atitude e não sobre a pessoa, absorver ele e mudar. Ponto final. O que eu achei, o que os meus sentimentos falaram sobre aquele momento não é muito relevante, não. Porque nós somos pessoas e dentro de nós existe o ego. O ego não gosta de ser contrariado, ele não gosta de ser confrontado, o ego gosta de prevalecer e nem sempre ele tem razão. Então, controle as emoções. Receber o feedback construtivo não é muito fácil para alguns tipos de perfis comportamentais, mas você precisa entender que você não é uma exclusividade, você precisa receber um feedback construtivo para que você evolua, para que você melhore os seus pontos fortes e aprimore os seus pontos que você tem dificuldade. Terceira dica, pratique a escuta ativa. Você ouvir o que a pessoa está falando com atenção, né? Você entender que aquilo é importante, você falar para você mesmo que você precisa ouvir cada passo, cada detalhe, porque tudo isso é relevante. Escuta ativa não é olhar para a pessoa e falar assim, não, beleza. Não, faz sentido, meu Deus do céu. Percebe? Eu tô sendo tô parecendo irrelevante o que a pessoa tá falando. Eu preciso olhar pra pessoa com atenção, olho no olho, exclusividade porque ela tá falando, absorver o que ela tá me comunicando, porque escuta ativa ela vai fazer com que eu absorva a informação e eu gere um plano de ação depois. Se a minha escuta não for ativa, eu vou estar só ouvindo, esperando a hora de eu falar. Gente, isso é coisa de criança. Criança que fica quieta esperando a vez de falar. A Laura mesmo, a nossa filha, tem 2 anos. E, gente, quando ela para de falar, o que é algo raro, ela só fica olhando assim, tá, sei, não sei o que, sabe? Esperando a vez dela de falar, ela nem tá ouvindo o que a gente tá falando. E isso, obviamente, demonstra o nível de maturidade de uma criança de 2 anos. Só que você, que é um colaborador, você que é um gestor, você não tem 2 anos, você tem 20, 30, 50, 60, não sei. O nível de maturidade precisa ser diferente. A escuta ativa precisa ser uma premissa dentro da sua vida, da sua gestão, do seu ambiente empresarial. Quarta dica,
peça esclarecimento se isso for necessário. Deixar para depois não é inteligente. Você está no momento que você está recebendo feedback construtivo, esse é o momento de você tirar as dúvidas, fazer perguntas, né, contestar se você não concorda, por que não? Né, se você está num ambiente seguro, com a pessoa certa, esse é o momento de você fazer perguntas para ela sobre as suas outras atitudes, né? Talvez você vai perguntar na prática como que aconteceu, como é que ela observou isso, por que chamou atenção, então tudo isso faz sentido, né? Então faça perguntas, não fique com dúvidas, porque se você deixar dúvidas, isso vai ser mais um pezinho, né, uma muleta para que você não gere um plano de ação, para que você não mude, porque as dúvidas estão ali como algo pendente na sua mente, percebe? Quinta dica, evite a defesa imediata. Quando a gente começa a se defender de um feedback construtivo, isso mostra que a gente está erguendo um muro de resistência àquela informação. Quando eu ergo um muro de resistência, logo significa que eu não estou interessado em mudar. Eu estou ouvindo, eu estou concordando, mas não me importa, percebe? Que mesmo que seja inconsciente, é isso que o meu corpo está falando, é isso que a minha mente está comunicando. Quando eu começo a dar desculpas, não sabe o que é? Sabe o que é? Não existe, gente. Sabe o que é? É que você tá errado. Esse feedback construtivo veio, existe exemplo, é prático, faz sentido? Você está errado, ponto final. Você precisa mudar. Então, quando nós recebemos um feedback, a gente começa a se defender, a colocar desculpas e tudo mais, isso significa que nós não estamos no nível de maturidade para a evolução. Isso significa, sabe o que? Que a pessoa que está nos dando o feedback enxerga alguém muito mais maduro do que nós nos enxergamos. Olha só que loucura! A pessoa já vê em nós um potencial de crescimento que nós ainda nem vemos. Então, baixa a guarda, gente. Feedback construtivo é excelente para o nosso crescimento. E eu falo para vocês isso com experiência própria. O meu perfil comportamental é influente, eu tenho muita dificuldade. Já tive muito mais, mas ainda assim é algo que eu preciso estar totalmente consciente no momento que eu vou receber um feedback construtivo. Porque muitas vezes a sensação que eu tenho é que eu sou inútil, que eu sou péssima, que tudo que eu faço é terrível, quando não tem nada a ver com isso. Eu cometi um erro, tô recebendo feedback, beleza, eu preciso mudar. Né? Então, a forma com que nós recebemos essa informação diz muito mais sobre nós do que sobre a pessoa que está nos trazendo essa informação. Sexta e última dica, crie um plano de ação. Nós somos amantes do plano de ação nessa empresa. Nós cremos fielmente de que se você não tem um plano de ação bem definido, você vai procrastinar e nunca será feito. Nós somos seres humanos que inventamos 1 milhão de desculpas antes de mudarmos algo na nossa rotina, né? O corpo em si, fisicamente falando, naturalmente falando, economiza energia. Ele existe para economizar energia, para pegar atalho. Então, se nós não temos um plano de ação, dificilmente nós vamos mudar alguma coisa, porque a tendência é se manter na rotina comum, segura, conhecida, porque o nosso corpo economiza energia. Então, crie um plano de ação, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer e quem vai cobrar essa pessoa. Se você não tiver essas informações compiladas num documento, né, numa folha, num PDF, enfim, o que seja, dificilmente você vai ver evolução. Né? Isso, acredito que é uma responsabilidade da gestão da empresa em si, que entrega esse feedback construtivo para que ela receba como resposta a evolução desse colaborador. Né? Se você não sabe como criar um plano de ação, comenta aqui, plano de ação, a gente vai estar enviando para você um documento, né, um PDF, para que você identifique como é gerar um plano de ação eficiente que gera resultado e mudança aí na sua empresa. Certo, gente? Então essas foram as 6 dicas para quem dá um feedback construtivo e 6 dicas para quem recebe o feedback construtivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para vocês. E se isso realmente aconteceu, curte aqui, gente. Vai lá, ajuda a gente aqui também a entregar conteúdo de qualidade para muito mais empresas, para que muito mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo gratuito. Gente, isso é muito valioso. Quando nós recebemos um conteúdo, isso nos fortalece, isso nos ajuda a evoluir e, consequentemente, as empresas também evoluem, crescem como fruto aí de pessoas mais maduras, profissionais melhores, e tudo isso contribui para que a economia do nosso país gire de forma cada vez mais eficiente e acelerada. Então bora lá, nos vemos na próxima segunda-feira com mais um vídeo aqui no nosso canal.